Quero dar boas-vindas para todo mundo que está aqui e eu quero dizer que o assunto hoje é muito importante, é muito legal. É um assunto que tem travado muitas pessoas, né, que estão aí ingressando na confeitaria, ingressando no mundo do Butter Queen, e eu quero dividir a minha experiência com vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos, arrumem um lugarzinho aí bem confortável, no quarto, na sala, na cozinha, enfim, fiquem bem confortáveis pra gente falar hoje, pra gente conversar hoje. Bom, vamos lá então. Hoje o tema da live é Manual de Transição do Butter Queen. É a pergunta que a maioria das pessoas me fazem, Fabi, como eu faço a transição de uma outra cobertura de bolo que eu trabalho para o Butter Queen? Fabi, como foi a sua experiência com essa transição? Como é que você fez? Você ficou com medo? Você ficou com dúvida? O que você fez para apresentar para os seus clientes do Butter Queen? Então, são tantas perguntas relacionadas a isso e eu percebo que esse tipo de dúvida tem travado muitas pessoas. Muita gente está entrando agora na confeitaria, não sabe como fazer, e muita gente já está na confeitaria e já trabalha com outros tipos de coberturas e não sabem como tomar a decisão, né? Não sabem como abordar o cliente, não sabem como assumir uma identidade nos bolos em Butter Queen. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Eu já quero começar essa live dizendo para você qual foi a minha maior referência. Como foi que eu mudei, como foi que eu migrei para o Butter Queen. Como vocês sabem, eu já trabalho há muitos anos com confeitaria. E como toda confeiteira no Brasil, eu também comecei a fazer bolos com chantilly, depois com chantininho, com brigadeiro, com ganache, com pasta americana, até chegar no Butter Queen. E por que o Butter Queen, né? Porque eu poderia ter ficado com qualquer outra cobertura de bolo. Mas, na verdade, o que mais me atraiu foi esteticamente. A minha maior referência dos bolos em Butter Queen é a referência da Austrália. Eu seguia muitos confeiteiros e muitas confeiteiras australianas, né? E aí, de tanto olhar esse tipo de bolo, isso começou a me atrair demais. Pela beleza, pela delicadeza, por texturas e técnicas que são usadas no Butter Queen que eu não conseguia o mesmo efeito nos bolos que eu fazia aqui. Então eu comecei a me inspirar muito na confeitaria australiana, né, nesse momento que eu migrei para o Butter Queen. A princípio, a minha ideia era, imagina, eu não vou abrir mão de todo o conhecimento que eu tenho, né? Eu já tinha muitos clientes que compravam bolos de mim e não conheciam Butter Queen. E eu tinha, além de clientes, eu tinha alunos também. Eu lotava salas de aulas quando eu dava curso. Então, por que eu vou trocar uma coisa que já é certa, que eu já conheço, que as pessoas já conhecem, que todo mundo já é acostumado, por algo que nunca ninguém viu? Na época que eu comecei a trabalhar com Butter Queen, não se ouvia falar em Butter Queen no Brasil, a não ser o Butter Queen americano, que ele tem até uma fama um pouco negativa aqui no Brasil. Porque é um Butter Queen feito à base de manteiga e açúcar apenas, né? É um Butter Queen áspero, poroso, não tem brilho nenhum, é extremamente doce. A gente não consegue fazer um acabamento como a gente faz com o nosso Butter Queen, que a gente trabalha hoje. Então, era um olhar meio negativo que as pessoas tinham para o Butter Queen no Brasil. Então pensa comigo, hoje ainda o Butter Queen ele expandiu, né? Ele desbravou o Brasil e muitas pessoas já trabalham com Butter Queen, muitas pessoas já aderiram ao Butter Queen no Brasil, mas quando eu comecei, exatamente há uns 4 anos, eu tô até perdida no tempo, acho que já vai para 4 anos. 4 anos atrás, você não ouvia falar em Butter Queen no Brasil. Era um ou outro que fazia assim bem esporádico, bem difícil, né? Então, para mim, foi uma decisão que eu acho que é até mais difícil do que atualmente, quando alguém fala para mim que tem medo de mudar para o Butter Queen. Hoje, né, que o Butter Queen já está tão conhecido assim. Bom, mas eu vou falar muito mais. Pode falar. Foi um desafio começar a trabalhar com Butter Queen? Como eu falei, muito grande, porque a primeira atitude que eu precisei tomar desse desafio é me posicionar. Eu sou uma pessoa muito destemida, mas eu não nasci destemida, pelo contrário, eu sempre tive muito medo na minha vida.
E por ter sempre muito medo, eu vivi uma situação na minha vida que eu não gostava, que não era confortável para mim. Então eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu continuava com esse medo todo e limitando os meus sonhos, limitando meus desejos, ou eu me tornava uma pessoa destemida e eu ia conhecer um universo totalmente desconhecido para mim, né? E dar oportunidade, a chance de conhecer coisas novas e ter coisas novas na minha vida. Então eu estava diante de um desafio quando eu conheci e quando eu ingressei no Butter Queen. Então o medo ele existe, mas eu sempre falo, né, que o medo ele é do tamanho que você quiser, você que dá força para ele ou você tira a força dele. É mais ou menos assim, né? Se ela fazer o Butter Queen saborizado, ela pode usar casca de laranja ou limão? Pode, só que se você usar a casca, você tem que saber que vão ficar os pedacinhos, os pontinhos, mas fica delicioso o Butter Queen saborizado. Inclusive, foi uma das coisas que me atraiu para eu dar mais credibilidade a essa cobertura. A possibilidade de saborização. Porque o Butter Queen, quem não conhece, quem não teve nenhum contato com o Butter Queen, qual é a mentalidade da pessoa? Ai, o Butter Queen, manteiga, será que vai ter gosto de manteiga? Claro que vai ter um gostinho de manteiga, afinal de contas, é feito com manteiga. Mas é uma manteiga, uma gordura boa, uma gordura vinda do leite, né? Não é uma gordura vegetal, uma gordura hidrogenada, é uma gordura saudável. Agora, o natural do Butter Queen é a gente saborizar. É justamente aí que entra a grande beleza do Butter Queen. Porque há outras coberturas, a gente tem que usar do jeito que ela vem, do jeito que ela é. E dependendo, até coloco uma gotinha de essência, alguma coisa que eu corro o risco de perder o ponto da cobertura. Já o Butter Queen não, você saboriza com o que você quiser. Então uma grande característica, um ponto muito forte do Butter Queen é justamente você saborizar com o que você quiser. Então você dá o gosto que você quer para o seu Butter Queen. Isso é uma grande maravilha. Detalhe, sem perder estrutura, sem perder o ponto do Butter Queen. Pode falar. O Butter Queen, ele tem gosto de manteiga? Claro, ele tem um gostinho de manteiga, ele é feito com manteiga, óbvio, natural, o que não é ruim, né? Eu não entendo como que algumas pessoas entortam o nariz quando fala que tem gosto de manteiga e não entortam o nariz quando comem algo com gosto de gordura vegetal. É muito estranho essa discrepância, né? Eu como um pão com manteiga quentinho, delicioso. Eu não posso comer um bolo com manteiga? Né? Assim, digamos assim, só que com uma assim, cobertura à base de manteiga. Mas assim, eu vou ser bem sincera, se você comer um bolo que eu faço ou que os meus alunos fazem, geralmente não vai ter gosto de manteiga. Por quê? Porque eu sempre ensinei os meus alunos a saborizar a Butter Queen. Então, eu acho que é muito difícil alguém que é aluno Fabi Viana usar o Butter Queen sem nenhuma saborização. Porque o grande charme, a grande estrela do Butter Queen é a saborização. Então, eu posso fazer um Butter Queen de frutas vermelhas, de menta, de cereja, de caramelo, de maracujá, de baunilha. São inúmeras saborizações sem comprometer a estrutura do Butter Queen, o que é maravilhoso. Por que você escolheu trabalhar com Butter Queen? É assim, eu escolhi trabalhar com Butter Queen porque, como eu disse, eu desde muito nova faço bolos, né? E tenho clientes desde que eu tinha 17, 18 anos de idade. E aí, o que acontece? Os meus bolos, eles sempre tiveram muito sabor, eles sempre foram muito gostosos. Eu venho de uma família de cozinheiras, né? A minha mãe, além de confeiteira, de mão cheia, e ela foi professora de confeitaria, sempre foi uma cozinheira de mão cheia. A minha avó, a minha tia, enfim, toda a minha família sempre prezou muito por sabor. E eu, né, herdei isso deles, então eu sempre priorizei muito sabor nos meus bolos. Só que faltava algo. Ou eu fazia um bolo espetacularmente lindo, né, e com menos sabor. Por que menos sabor? Porque as coberturas que eu conhecia, né, que tinha esse acabamento mais refinado, mais bonito, vinham da pasta americana, eu não conseguia trazer tanto sabor para o bolo, porque vocês sabem que a pasta americana é doce e ponto final, né?
Aí eu precisava usar uma massa extremamente seca, fazer uma blindagem muito bem feita, um recheio muito estruturado, com uma camada mais fina. Então, eram vários problemas para ter um bolo bonito. Então, eu prezava pelo sabor, né? Então, eu preferia ter um bolo delicioso e eu tentava fazer o máximo que eu podia na decoração, mas a verdade é que sempre era o mais do mesmo. Um bolo, quando eu decorava com chantilly, com chantininho, com pasta americana, com brigadeiro, era o mesmo bolo que a gente via em todo lugar. Tudo a mesma coisa. Sabe aquele bolo que você bate o olho e você não sabe de quem é? Você não sabe quem fez? Você precisa procurar saber quem fez? Era isso. O meu bolo era isso. Era delicioso, mas não era perfeito no acabamento. Então, o que me fez migrar pro Butter Queen é saber que eu tinha a possibilidade de trabalhar com um bolo delicioso e um acabamento perfeito. Então, assim, para mim foi o casamento que eu precisava para decidir pela cobertura. E para trabalhar com essa cobertura, precisa ser em um ambiente refrigerado? De jeito nenhum. O Butter Queen, ao contrário do que muita gente pensa, é uma cobertura muito fácil de se trabalhar em ambientes quentes, tá? Na verdade, os ambientes mais gelados, os ambientes mais frios, eles são um pouquinho mais prejudiciais. Por quê? Porque eu tenho que fazer rebatimento, levar no micro-ondas, para sempre manter o Butter Queen cremosinho, né? Molinho. Agora, se o ambiente é quente, facilita muito mais para eu trabalhar com Butter Queen, porque ele vai estar sempre molinho, sempre cremosinho, pronto para eu espatular meu bolo. E pode ser usado frutas naturais para saborizar? Eu não uso frutas naturais, eu faço uma redução das frutas para tirar o líquido, tirar a acidez da fruta e aí saborizar meu Butter Queen. Agora, existem inúmeras pastas no mercado que já são essa redução, né? E perfeitas para saborizar o Butter Queen, com uma validade excelente. Porque a fruta in natura, ela acaba tirando um pouquinho da validade do meu Butter Queen. Então, eu sempre opto, quando eu uso o Butter Queen saborizado com frutas, eu sempre opto pelas pastas. Tem algum cuidado, assim, diferenciado que deve se tomar ao usar o Butter Queen, não? Tem, mas assim, não é a usar o Butter Queen, né? Eu acho que cada cobertura tem a sua particularidade. E o Butter Queen, eu tenho alguns detalhes para ele ficar com acabamento perfeito. Então, por exemplo, eu posso normalmente congelar um Butter Queen e depois descongelar, fazer o rebatimento e usar. Coisa que eu não consigo fazer com outra cobertura, né? Vocês sabem que quando eu congelo outra cobertura, ele não volta mais para o estado normal dele. Então, o cuidado que eu preciso ter com esse Butter Queen é justamente fazer o rebatimento, né, até ele voltar a ficar lisinho. Só que é o seguinte, é um cuidado normal, porque eu não preciso nem hidratar, não preciso misturar nada nele para que ele volte à textura natural dele. Acabaram de falar isso aqui, que não precisa hidratar ele. Exatamente. Então, são cuidados normais. Por exemplo, muitas pessoas têm dúvida se pode deixar o Butter Queen na mesa, o bolo com Butter Queen na mesa da festa, né? Durante quanto tempo? Tudo depende de como está o clima nesse lugar. Você tem que ter um pouco de coerência. Por exemplo, não é porque ele é resistente que você vai deixar um dia inteirinho em cima de uma mesa num calor assim de 45 graus. Não é assim que funciona, né? Mas não é assim que funciona com nenhum tipo de bolo, porque você está colocando o seu bolo à risca para ele poder azedar. E o Butter Queen, por ser a base de manteiga, sim, ele é delicado, tanto é que ele é suave na boca, ele pode derreter se ele ficar muito tempo exposto. Mas isso serve para qualquer bolo, não é só para o Butter Queen, tá? Então você pode naturalmente deixar um bolo com Butter Queen de 4 a 5 horas em cima de uma mesa, mas se o ambiente estiver extremamente quente, a minha dica é: deixe refrigerado e coloque nesse lugar super quente de 30 a 40 minutos antes de servir. O Butter Queen, ele pode ser consumido gelado? Ótima pergunta. Ele pode ser consumido gelado, porém, eu conheço pessoas que gostam, mas eu não acho tão agradável quanto consumir ele em temperatura ambiente. Por quê? Como a base dele é manteiga, óbvio que ele vai ficar durinho.
Então, um bolo que é feito com buttercream para você comer gelado, você vai cortar ele vai estar durinho, como um tablete de manteiga quando você vai tirar da geladeira. É essa textura. Se você achar agradável, ok, pode comer. Mas eu prefiro cremosinho, em temperatura ambiente. Fabi, você faz o buttercream abrasileirado? Ai, gente, ó, não me venha com essas firulas. É tanta invenção e eu vou falar para você um pouquinho sobre invenção. Na verdade, as invenções são tão grandes, brasileiro é tão criativo que agora estão inventando até buttercream com ganache e chamando de como que é? Buttercream. Ai, cream. Alguém me lembra o nome aí? Alguém coloca o nome aí desse buttercream com ganache que que estão mandando tanta mensagem para mim com esse gente, nada mais é do que buttercream saborizado com ganache. Ponto. Amor. Agora, esse abrasileirado, eu acho que é um buttercream que colocam leite condensado, leite em pó. Para, pelo amor de Deus. Buttercream que preste, no sentido mesmo que preste, original, maravilhoso, esse profissional que a gente trabalha. Os ingredientes são ovos, manteiga, açúcar. Ovos, açúcar e manteiga. Ovos, açúcar e manteiga, tá? Manteiga, açúcar e ovos. Manteiga, açúcar e ovos. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Há uns... Ganache cream? Ganache cream. Nada mais é do que buttercream com ganache, tá? E é só isso. Inclusive tem no nosso curso, né? Porque eu ensino você a saborizar o buttercream com ganache. Porque buttercream você saboriza com ganache, com brigadeiro, com caramelo salgado, com pasta, com redução de fruta, com tudo que você quiser. Então esse ganache cream nada mais é do que buttercream com ganache. Mas enfim. Qual a diferença das decorações possíveis no chantininho e no buttercream? Olha, isso é muito legal. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar com buttercream, eu vi um universo totalmente diferente, né? E nesse universo totalmente diferente, eu comecei a trazer muitas referências lá de fora, trazendo decorações contemporâneas, que a gente não precisava usar bicos de confeitar. E não que eu não gostasse de bico de confeitar, mas eu achava que não era a minha pegada, não era a minha identidade. Foi aí que eu resolvi criar a minha identidade com os tipos de bolos contemporâneos espatulados. Ok. Eu pensei, acho lindo os bolos em bico de confeitar, com essas coisas todas, mas não é minha praia. E comecei a trazer várias decorações, referências lá de fora. Hoje eu vejo que as pessoas que ainda não trabalham com buttercream, não sei por que motivo, porque só tem benefício trabalhar com buttercream, elas estão fazendo de um tudo para tentar fazer decorações que antes eram feitas só em buttercream, tentando trazer para o chantininho, né? E ok, legal, mas isso só mostra o sucesso do buttercream. Só mostra isso. Você pode ver, hoje quando você abre o Instagram, você vê uma enxurrada de bolos em chantininho que você bate o olho e fala, nossa, mas essa decoração eu só vi em buttercream. Isso é maravilhoso, porque o buttercream está inspirando até o chantininho, né? Mas a grande verdade é que as técnicas originais e a facilidade para ser feito cada trabalho, naturalmente, sem sombra de dúvidas, é o buttercream que proporciona. Sabe por quê? Porque o buttercream, quando eu faço algum detalhe de decoração e eu levo para a geladeira, imediatamente essa cobertura endurece, é imediato, fazendo com que eu tenha produtividade no meu trabalho. Já com a cobertura de outros cremes, é óbvio, é só você colocar na geladeira que você vai ver. Ele não endurece, ele permanece como creme, dificultando alguns tipos de decorações para ser feitos nele. Claro que existem algumas opções, como congelar esse bolo. Olha o tempo que você vai ter que esperar, né, para sair uma decoração. Ou então, adicionar alguns ingredientes no creme, no chantilly, para que ele endureça. Trabalhos que são completamente desnecessários quando você aprende a fazer buttercream, né? Por exemplo, colocar manteiga num chantininho. Totalmente desnecessário. Por que eu vou usar uma gordura vegetal misturada com uma gordura animal?
né? Não tem cabimento nenhum. Então não é muito melhor usar só a gordura animal, que é uma gordura saudável e bem saborosa? Então tem coisas que não fazem sentido. Então as decorações com Buttercream são nitidamente mais acabadas, mais refinadas. Agora, o que você diria para quem tem medo de fazer essa transição aí do chantilly ou do chantininho ou de alguma outra cobertura Sim. para o Buttercream? Deixa eu contar a minha experiência para vocês. Olha só, como eu falei, eu trabalhei muitos anos, eu não estou falando mal de outra cobertura, eu apenas defendo a cobertura que eu acredito, né? Aquela que eu acho que tem todos os benefícios possíveis. Então, assim, cada um é livre para escolher trabalhar da forma que quiser, do jeito que quiser, com o que quiser. Eu estou dividindo a minha experiência com vocês, tá? E eu precisei fazer essa transição, essa mudança em algum momento da minha vida, num momento que eu não queria mais fazer o mesmo que todo mundo fazia. E aí, como que foi a minha transição? Eu lembro muito bem que eu participei de um evento, de uma feira muito famosa no Brasil, que se chama FIPAM. Lá tinha o stand da Mara Cakes, que eu fui convidada para decorar um bolo lá nesse stand. E aí eu nunca tinha me apresentado com um bolo em Buttercream, nunca. As pessoas me conheciam pelos meus bolos, mas não tinha nada a ver com Buttercream. Aí veio a minha dúvida, olha a dúvida que muita gente tem com o cliente. E agora? Faço um bolo com chantininho ou faço um bolo com Buttercream? Meu Deus. E aí eu comentei com algumas amigas, sabe o que as minhas amigas falaram pra mim? Não, Fabi, pelo amor de Deus, faz com chantininho, nem inventa esse negócio de Buttercream, não. Olha as palavras. Ninguém conhece, viu? Ninguém sabe nem que gosto tem. Se você ensinar um bolo com Buttercream, você corre o risco de não ter ninguém te assistindo no dia da sua apresentação. Porque as pessoas não vão se interessar. Olha as vozes que falam para você que você não vai vender bolo com Buttercream, que os clientes não vão comprar bolo com Buttercream. Então era isso que eu ouvia. E eu ficava, não gente, mas eu sou apaixonada por essa cobertura, eu quero fazer essas decorações surpreendentes. Imagina, o concrete cake. Concrete cake é uma técnica que eu só consigo fazer no Buttercream. Não tem como fazer em outra cobertura o concrete cake. Sabe por quê? Porque o concrete cake é quando o Buttercream gela e eu passo a espátula no Buttercream gelado, o Buttercream cinza, e aquele contato da espátula com o Buttercream vai dando uma reação química e criando aquelas manchas e deixando um efeito de concreto. E eu só consigo isso no Buttercream. Não existe cobertura no mundo que eu consiga fazer que não seja Buttercream, a não ser que eu invente moda, né? Comece a colocar um cinza claro, um cinza escuro e faço uma firula lá e eu invente um concrete cake que não existe. Enfim, eu insisti e eu falei, seja o que Deus quiser. Eu vou apresentar o Buttercream para o máximo de pessoas que eu puder. Com medo mesmo. Gente, é que não tem essa foto aí para mostrar para as pessoas, né? Eu vou colocar nos meus stories. Tinha até que ter mostrado para vocês colocarem aqui. Tá no meu celular. Mas foi o stand mais lotado da feira a hora que eu comecei a decorar esse bolo com Buttercream. Esse bolo de andar, esse concrete cake. Foi uma loucura tão grande, as pessoas querendo saber o que era, como que fazia, como ele era tão lisinho, que perfeição, que ficou congestionada a rua onde eu estava de frente para o que estava o stand, eu estava me apresentando. Ali foi a resposta que eu precisava, de que eu não precisava ficar com medo de algo que as pessoas não conheciam, que eu era suficiente para apresentar essa novidade para todo mundo. Então ali eu fiz a minha transição definitiva. Ali eu ergui minha cabeça, bati no peito e falei, a partir de hoje eu sou uma professora, eu sou uma profissional dos bolos espatulados em Buttercream. E aí a transição foi feita dessa forma. Espatulado, bolo, decorado, tudo perfeitinho, às vezes começa a criar uma bolha, geralmente bem na base do tabuleiro. Por que isso? O que acontece? Quando a gente passa o Buttercream em volta do bolo, o que acontece? Entre o tabuleiro e uma passada de Buttercream, ou entre uma passada e outra do Buttercream, fica um espacinho que na hora de espatular, esse espacinho é criado um ar dentro dele.
Esse ar, ele não permanece o tempo todo quietinho ali. Em algum momento, o ar começa a querer sair para fora, né? Principalmente quando o bolo estiver em temperatura ambiente, e ele vai querer estourar. Então, essa bolinha que cria é do ar. O que eu vou falar para você? A grande dica. Passa o buttercream em volta do bolo todo e antes de pegar a espátula e começar a espatular, eu quero que você dê uma espalhada com uma espátula mais ou menos assim, ó. Que você dê uma espalhada para fechar todos os buraquinhos, tá? Fecha todos os buraquinhos para depois que você fechar todos os buraquinhos, aí sim você vem com a espátula reta, tá? Entendeu? Se você não entendeu, fique tranquila que em algum momento na live, na QQS, eu mostro essa técnica para você. Mas essas bolhas de ar são justamente na hora de passar o buttercream no bolo, essas bolhas criam se você não passar bem certinho, tá bom? Pode ser o fato dela molhar muito o bolo ou não? Não. O fato de molhar muito o bolo pode acontecer do buttercream do bolo rachar, tá? É outra coisa. Você tá falando da bolha de ar, né? Então, o molhar muito pode querer rachar ou começar a vazar a calda na parte do tabuleiro do seu bolo, tá? É possível fazer cores fortes com buttercream? Sim, super possível. Gente, além da saborização do buttercream, você faz qualquer cor com buttercream. Agora, é preciso entender que tipo de corante eu vou usar. O que eu indico é sempre os corantes em gel e corante hidrossolúvel. Agora, para cores fortes, o ideal é você jogar a cor que você quer, dar uma misturadinha e deixar ali pelo menos uns 10 ou 15 minutinhos descansando. Por quê? Porque essa cor vai intensificar, vai pigmentar muito mais rápido desse jeito. Fabi, o buttercream, ele pode ser usado em bolos de vitrine? Deve, né? Sim, claro. E, inclusive, eu conheço várias confeitarias hoje já no Brasil que trabalham só com buttercream e tem os bolos tanto inteiros, né, como bolos em fatias para você comer na confeitaria, tá? Então, como eu falei para vocês, hoje o buttercream, ele desbravou o Brasil e ele já tá chegando com tudo e caindo na graça de todo mundo. Se você esperar para quando todo mundo já estiver muito acostumado com buttercream, talvez você fique para trás, talvez você não tenha chance de se destacar. Eu convido você a sair na frente, eu convido você a aproveitar o mercado de hoje, né, em que muitas pessoas sim conhecem o buttercream, mas nem todo mundo conhece. É a grande oportunidade de você se tornar uma referência na tua cidade. Eu tenho muitos alunos que hoje estão vendendo muitos bolos na cidade deles e não tem nenhum tipo de concorrente. São únicos, ou seja, quando alguém pensa num bolo espetacular com acabamento perfeito em buttercream, é eles que os clientes procuram. Então aproveitem a oportunidade que o mercado está oferecendo. Porque daqui a pouquinho, quando você esperar e tiver todo mundo já fazendo bolo com buttercream, talvez você seja só mais um deles, né? Então aproveita a oportunidade que é agora, tá? Vamos lá. Qual o segredo para se destacar? Persistência, foco, ter um diferencial e se posicionar. Nem lembro a ordem que eu falei, vocês deviam até anotar o que eu falei porque eu já esqueci. Persistência, foco, diferencial e posicionamento. Você se destaca principalmente quando você quer ter diferença dos outros confeiteiros, das outras confeiteiras. Hoje mesmo eu estava dando uma aula aqui para uma aluna que veio de Sete Lagoas e eu estava conversando isso com ela. Eu falei para ela o seguinte: concorrente é uma coisa maravilhosa. O que seria da gente se não tivesse concorrente? Concorrente é tão bom porque ele nos tira de uma zona de conforto. Ele nos ajuda a ser melhores cada dia mais. Ele nos ajuda a ter um diferencial e buscar esse diferencial e se reinventar. O concorrente faz isso com muitas pessoas. Quando você não tem concorrente, quando você não tem ninguém fazendo o mesmo que você faz, dificilmente você vai destacar em alguma coisa. Então, é legal você ter um concorrente. Por quê? Porque você sempre vai querer se destacar, você vai querer ser diferente dele, você não vai querer ser igual a ele, entendeu? Então, esse é o grande barato. O destaque vem justamente por isso, porque você cria um diferencial. Qual que é o seu diferencial? É o acabamento do bolo? É o sabor?
É o minimalismo, a decoração minimalista? São as esculturas que você coloca? É a forma com que você aborda seu cliente? É a atenção que você dá ao seu cliente? A forma com que você faz seus stories? Então tenha um diferencial, que quando você tiver um diferencial, automaticamente você vai se destacar. Agora, ter um diferencial e não ter foco e não ter determinação, não adianta nada, né? É simplesmente ter um diferencial e ninguém perceber. Não é todo dia que vai chover de cliente para você vender bolo. Vai ter um dia ou outro em que vai estar meio calmo. Esse dia não é para você desanimar e desistir. Esse dia é para você correr atrás de aprender cada vez mais coisas, para ter um diferencial. Entende? Então você vai se destacar quando você tiver esse olhar para a sua confeitaria. Gente, é o seguinte, deixa eu falar uma última coisinha com vocês que a gente já está chegando no final. Hoje eu quis falar sobre essa transição que eu tive, né, de outras coberturas para o Butterqueen. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje eu sou a Fabi que vocês conhecem, a Fabi que tem alunos aí no mundo inteiro, graças a essa decisão que eu tomei. Então uma coisa muito importante que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, tá com medo? Vai com medo mesmo. Não deixa o medo te paralisar. Porque você pode estar deixando de viver muitos sonhos na sua vida e realizar muitos sonhos na sua família, né, da sua família, por conta do seu medo. Medo só serve para paralisar. Seja bem-vindo a esse universo maravilhoso dos bolos em Butterqueen. Eu sempre estive aqui e vou continuar aqui pegando na sua mão para você aprender a fazer os bolos mais lindos que esse Brasil já viu, quer dizer que o mundo já viu, tá? Vocês podem comprovar isso através do Instagram dos meus alunos que têm feito bolos incríveis, tá? Não tenham medo, gente. Uma hora na nossa vida a gente precisa tomar uma decisão, precisa virar uma chave, precisa ter uma postura diferente. Saia de uma zona de conforto que não é confortável. Viva coisas diferentes, aposte em coisas diferentes. Se na tua cidade ninguém conhece Butterqueen, seja você a pessoa a apresentar o Butterqueen para todas as pessoas. Se você acha que não vai ter cliente que compre bolo seu com Butterqueen, eu tenho que te falar que você está redondamente enganado. As pessoas só estão esperando chegar um profissional na cidade que saiba fazer esse tipo de bolo espetacular para ele poder comprar. Então, traga isso para a tua vida e conte com os meus ensinamentos para ajudar você a ser referência na sua cidade, nos bolos espatulados em Butterqueen, tá bom? Obrigado por vocês estarem comigo hoje. Eu tenho certeza que quem estava aqui é porque estava interessado no assunto, é porque tem algo diferente na vida e precisa falar um sim, precisa dar uma resposta para algumas coisas na vida, né? Agora, quem está atrás só de receita... Na verdade, eu nem quero muito que essas pessoas fiquem nas minhas lives. Porque receita a gente pega no Google, no YouTube, em qualquer lugar. Eu não tô aqui só para dar receita. É claro que eu vou dando receitas para vocês que são testadas e aprovadas por mim. Mas não é o principal. Eu quero que vocês sejam profissionais, bem-sucedidos no mercado da confeitaria. E o mercado não funciona só com receita, tá bom? Então contem comigo, contem com a minha equipe para trazer essa enxurrada de conhecimento para vocês. Grande beijo para todo mundo. Obrigado por terem ficado comigo. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal.